Nos anos 2000, depois do sucesso de animações da Pixar e da DreamWorks, diversos outros estúdios tentaram abocanhar um pouquinho dessa tendência de animação que se mostrava bastante lucrativa. Com isso, vários estúdios ao redor do mundo começaram a lançar suas próprias animações. Porém, nem todo mundo tinha o padrão de qualidade de uma Disney ou uma DreamWorks da vida. E isso gerou um nicho de filmes de animação que tinham um visual não muito refinado, com um design de personagens muito simples ou meio genéricos. Mas apesar de suas limitações, ainda lembramos de alguns deles com bastante carinho, muitas vezes por terem uma história interessante para contar ou apenas pela velha nostalgia de ter assistido aquilo na infância. E pensando nisso, eu reuni alguns filmes que eu vi durante a infância e outros que se encaixam nessas características de animação trash. E também a gente vai tentar entender por que nessa época a maioria das animações tinha esse estilo visual. E para começar, eu já quero falar daquele que talvez seja o mais conhecido e que depois até sofreu um certo revisionismo, que é o Deu a Louca na Chapeuzinho, um filme que reconstrói o conto clássico da Chapeuzinho Vermelho, só que utiliza uma técnica narrativa que veio de um filme do Kurosawa, chamado Efeito Rashomon. E para quem não sabe, esse estilo de narrativa consiste em vários personagens testemunhando um acontecimento, e cada relato adiciona uma nova evidência a esse evento, podendo gerar contradições e talvez até mudar totalmente a interpretação dos fatos. Aí a vovó saiu do armário. Mas ela tava amarrada. Isso tudo misturado com um estilo de investigação meio noir, conduzido pelo Sapo Detetive aqui. E realmente a animação não é lá das melhores, né? Ela tem momentos que parece que o animador simplesmente ligou um frame no outro e deixou o computador fazer a interpolação do movimento, sabe? O que deixa os personagens meio duros e com esse aspecto de robóticos em alguns momentos. Mas a ideia de utilizar o efeito Rashomon é o que faz esse filme ter uma personalidade a mais. Apesar da animação, os personagens são engraçados e você acaba se envolvendo com eles durante o filme. Embora eu ache que grande parte do carisma dele venha da nossa dublagem, né? Que acaba deixando eles mais carismáticos. Tarde, minha gente! Talvez pro gringo esse filme não tenha tanto um apelo nostálgico igual tem aqui no Brasil. E aí já partindo pra outro aqui que talvez seja um pouco mais obscuro, mas eu acho que mesmo assim muita gente já deve ter visto esse filme ou numa banquinha aí na feira, onde tinha aqueles DVD vendendo 3x10. E comigo eu descobri esse filme pela ex do meu tio. Chegou pra mim e falou: olha, sabia que tem uma animação que tem o Pânico dublando? E eu fiquei tipo, nem fudendo, não é possível que isso seja real. E aí eu botei o DVD e do nada tinha o Bola do Pânico dublando um personagem da pior forma possível. Vamos vencer esta corrida e os Gaias vão ter que venerar a gente. Parabéns, Zé! E aqui a gente tem A Terra Encantada de Gaia, né? Um filme alemão produzido pela Ambient Entertainment. E a história ela acompanha os habitantes do mundo mágico de Gaia que precisam recuperar uma pedra chamada Dalamita. Mas o que chama a atenção mesmo não é nem o visual 3D com essa cara de caixa de placa de vídeo, sabe? Dos anos 2000. E é a dublagem incrível que o pessoal do Pânico na TV fez pra esse filme. Eu vou derrotar esses caras todos de um jeito que eles vão se arrepender de terem nascido. Não é novidade que a galera coloca algum famoso pra dublar esses filmes e dar uma hypada no marketing. Só que aqui eles meteram foda-se, porque a maioria dos personagens é dublada pelo elenco do Pânico, né? E, cara, na primeira vez que eu assisti, eu nem consegui focar muito na história do filme, porque não tem como, cara. Eu tava dando muita risada de quão ruim é a dublagem desse filme. E assim, algumas pessoas podem achar o design desses personagens meio grotesco, e alguns realmente são mesmo, mas eu acho que é um estilo que combina bastante com a proposta de fantasia que o filme tá apresentando. E além disso, é uma estética que me lembra muito os jogos de PS2 da época, como Spyro ou Jak and Daxter. E é um visual bem sujo, assim, com texturas de terra, ferrugem, um desgaste, e de certa forma acaba deixando os personagens até mais críveis e coerentes com esse mundo medieval e
mágico. E é engraçado como essa estética foi uma característica muito marcante dessa época, porque dá pra encontrar personagens com esse estilo parecido em outras obras também dos anos 2000, como o Arthur e os Minimoys, que tem um visual bem parecido, assim, até se confunde se você compara os dois. E tem um jogo do Play 2 que chama Tech, que tem um personagem indígena ali que a direção de arte é muito semelhante também a esse visual característico dos anos 2000. Apesar da história parecer genérica à primeira vista, ela tem um conceito interessante em misturar fantasia com ficção científica. Eu não queria entrar muito nos spoilers, mas existe uma ideia de metalinguagem em que os personagens descobrem que o mundo deles, na verdade, é uma história, é um conto criado por um escritor lá. E é um conceito que adiciona uma camada extra, assim, de originalidade ao filme, mesmo que a execução não seja das mais incríveis. Mas acho que fica aí a recomendação pra quem gosta de animações com cara do começo dos anos 2000. Se você quer focar na história, eu acho que eu recomendaria você ver legendado, porque a qualidade da dublagem do Pânico é sofrível. Mas que criador de meia tigela você é, mano? Mas além das animações que a gente lembra da infância, também existem aquelas animações que viraram meme. E Ghost Story é um filme que durante uma época virou meme, geral ficava postando aquela menina peituda dando risada. E ele foi uma das primeiras animações em CGI da República Tcheca, que costumava focar mais em animações stop motion antes disso. O orçamento desse filme foi bem humilde, por volta de 1,8 milhão. Parece muito, mas fica pequeno quando comparado aos 100 milhões que a Pixar costumava gastar nos seus filmes. Hoje deve ser muito mais. A trama dessa obra-prima acompanha Jamie, um camponês que deixa sua vila pra tentar a vida na cidade. Ele tá sempre acompanhado da sua cabra de estimação, que em alguns momentos também se torna sua parceira romântica, mas logo após chegar à cidade, ele se apaixona por Cat, que é basicamente a Sydney Sweeney aqui, e ela fica aplicando golpes pra sobreviver a essa realidade terrível. Nisso começa a surgir um triângulo amoroso tenebroso entre a cabra, o camponês e essa loira. E de cara aqui você já percebe que essa trama é de alta qualidade, né? Mas não para por aí. O filme ele é uma mistura de comédia romântica com diversos elementos do folclore e da história da República Tcheca, incluindo a construção de monumentos famosos como a Ponte Carlos e o relógio astronômico de Praga. Olha aí, ó. Olha que desenho cultural. Só que o mais bizarro dessa animação é que ela fica alternando entre um humor pastelão, cenas sombrias e um humor mais adulto. Fica uma mistura estranha e você acaba não sabendo se é um filme infantil ou voltado para adultos. Enfim, eu não tenho muita coisa pra comentar sobre esse filme, ele acaba sendo só uma atrocidade, um produto da sua época, mas é um prato cheio aí pra quem gosta de piadas envolvendo práticas amorosas com cabras. Esse próximo filme é curioso porque eu jurava que ele não existia. Eu tinha quase certeza que eu tinha sonhado com ele, mas na verdade ele existe mesmo, e o nome dele é Dragon Hunters. É uma animação europeia baseada em uma série animada criada por Arthur Kwak, um animador e criador de histórias em quadrinhos. Ele é conhecido pelo seu estilo marcado por mundos fantásticos, personagens caricatos e uma forte identidade visual. E ele também fundou o estúdio Asylum, onde desenvolveu animações experimentais e trabalhou com IPs famosas como Asterix e Obelix, além de participar de uma série baseada em Spyro para Netflix. Mas voltando a falar de Dragon Hunters, a história ela acompanha dois caçadores de dragões. Um deles é o Leon Shun, um guerreiro parrudo e de poucas ideias, e o outro é o Gizdo, um cara mais mirradinho, meio medroso, mas muito ganancioso, que não quer saber muito de heroísmo, ele quer saber de grana. E tem esse bicho azul escroto aí chamado Hector, que na verdade é um dragão, né? Mas parece um cachorro, assim, esquisito. E eles vivem aceitando pequenos contratos pra matar dragões que aterrorizam os vilarejos. Mas tudo muda quando uma garota órfã chamada Zoe pede pra ajudar a salvar seu tio de uma criatura conhecida como Devorador de Mundos. E analisando esse filme melhor hoje, fica até injusto colocar
ele perto dos outros, porque ele foi um dos que envelheceu melhor aqui nessa lista. Isso acontece por conta do visual estilizado dos personagens, que tende a ficar menos datado do que personagens que tentam ser mais realistas. Diferente dos outros, o filme não tenta copiar o estilo da Pixar ou da DreamWorks, que já dominavam esse tipo de animação. Pelo contrário, ele busca ser algo mais original, criando uma estética própria e bem estilizada. Muito disso vem do design criado por Arthur Kwa, com silhuetas exageradas e muito marcantes. Outro ponto legal é a construção desse mundo, é como se cada lugar fosse um pequeno planeta vagando pelo espaço, o que aumenta essa sensação de perigo e cria cenários muito mais épicos. Os dragões também são bem criativos, há uma grande variedade deles, incluindo dragões subterrâneos, dragões que lembram insetos. Tem até um dragão que é formado por outros dragões, é uma brisa do caralho. E esse provavelmente foi o filme que melhor envelheceu dessa lista. Por sorte, eu consegui descobrir o nome dele, porque minha única lembrança era de ter assistido ele na TV Globinho, num sábado, que era geralmente quando eles passavam filmes de animação. E pra quem gosta de histórias medievais, essa é uma recomendação de animação que não ficou muito famosa, mas que vale bastante a pena. E agora eu vou falar também de um estúdio muito famoso, a Vídeo Brinquedo, só que de uma animação específica, o Robozinhos. E esse estúdio ele já é muito conhecido do YouTube, né, por conta das suas versões alternativas de filmes famosos, mas esse filme ele tem uma conexão mais simbólica comigo, porque ele foi o segundo filme que eu vi quando meu pai comprou um aparelho de DVD. O primeiro foi o Homem-Aranha do Sam Raimi, e eu lembro que a capa desse filme me chamava a atenção, porque o vilão me lembrava muito Metal Sonic, mesmo ele sendo só uma espécie de Darth Vader azul. Mas o que falar do visual, né? Tá parecendo quando você deixa todas as configurações do jogo no mínimo e fica tudo sem sombra de oclusão, sem textura. Apesar que tem essa cena aqui bem específica, que tem uns reflexos bem bonitos. O PC dos caras deve ter fritado pra renderizar isso aqui. E a história acompanha Trank, um robô considerado ultrapassado, que precisa impedir os planos do vilão conhecido como The Leader, que ameaça o futuro do planeta dos robôs. E meio que todo mundo sabe que essa história é totalmente copiada do filme Robôs, né? Igual a maioria dos filmes desse estúdio. Mas pelo apelo nostálgico de ter sido o segundo filme que eu vi no DVD, eu acho que vale a pena uma menção honrosa dessa bela obra brasileira aqui. E seguindo na pegada dos robôs, tem outro filme que eu amava na infância e que deve ter reprisado 1 milhão de vezes na sessão da tarde, que é o Pinóquio 3000. E aqui tem uma releitura do conto clássico do Pinóquio, que já recebeu diversas versões e, por incrível que pareça, a ideia desse filme aqui é até que muito boa, porque eu gosto da ideia de transformar o Pinóquio em um robô, porque isso abre espaço para o filme abordar conceitos como inteligência artificial, se ela tem alma ou não, ou se ela pode substituir um ser humano. Mas é claro que o filme não chega a ser tão profundo assim. Ele até aborda alguns conceitos sobre a mente robótica e a mente humana, tem até uma música falando disso, mas nada muito complexo fora da casinha. Até porque já existe um filme japonês do Pinóquio que se passa em uma realidade cyberpunk. E eu preciso assistir isso aqui pra entender que porra tá acontecendo nesse filme. Enfim, a história do filme segue bem o conto original, mas as crianças não se transformam em burros no final, elas são robotizadas. E falando em robotização, eu sempre vi uma semelhança entre esse filme e um desenho antigo do Sonic chamado Sonic Satan, em que o Robotnik meio que já venceu e fica transformando as pessoas em robôs. Fora isso, o visual do vilão também me lembra um pouco ele. Caraca, eu já citei Sonic 2 vezes aqui, cara. Eu acho que já pode ativar aí o sinal de autismo. Além disso, até os capangas desse filme são parecidos com o desenho do Sonic. Esse cara aqui tem até um visual parecido com um dos inimigos dele, e o outro parece muito Máscara versão robô. Meio bizarro esse aqui. Apesar dos designs bem genéricos de alguns personagens, eu não acho esse filme de todo mal. Não é a melhor releitura do Pinóquio que eu já vi, mas eu acho que funciona bem como um filme de sessão da tarde, assim, pra você ver descontraído. Não cheguei a rever ele completamente pra fazer esse vídeo, mas eu duvido que seja pior que a bosta do Ghost Story.
A grande maioria desses filmes, eles eram produzidos apenas para surfar no hype do sucesso das animações 3D gerado por filmes da Pixar, Disney ou DreamWorks. A ideia nem era bater de frente com essas produções, mas sim focar no mercado de DVDs ou mais para TV. E por isso que muitas delas não tinham essa preocupação de ter um visual mais polido e refinado, mas mesmo com a qualidade duvidosa, muitas pessoas têm muito carinho por esses filmes. Eles despertam alguma lembrança boa da nossa infância e talvez ao assistir esse filme você se lembre de momentos especiais, como um domingo chuvoso na casa da sua avó ou uma visita à locadora. E aí você se depara com aquele filme parado na estante, assim. Foi exatamente o que aconteceu comigo com os robozinhos, que me traz a lembrança dos primeiros filmes em DVD que meu pai comprou pra mim. Então, de certa forma, alguns dos filmes citados aqui acabam sendo tão marcantes quanto produções mais famosas. E eu tenho certeza de que, por mais simples e feios que eles possam ser, havia alguém no meio dessa produção que realmente queria contar uma história legal e trazer isso pro mundo de alguma forma. E o vídeo vai ficando por aqui. Sempre bom lembrar que você pode deixar o like, né? E se inscrever no canal e ativar o sininho também. Eu vejo muita gente reclamando que não tá recebendo os vídeos, então não vacila, ativa essas porra aí. E se você tem vontade de aprender animação, eu tenho meu curso na descrição, dá uma olhada lá. E você também pode ajudar o canal se tornando membro e tendo acesso a podcasts exclusivos, beleza? Um abraço pro seu tio Adalberto, aquele velho caloteiro. Valeu!